Alô, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto. Eu sou a Pan Strack, sócia fundadora da Kiwi. Nós somos uma consultoria estratégica focada em mudança de comportamento permanente e resolução de problemas complexos. E hoje a gente está aqui com a Gi Baldino. A Gi, aos 22 anos, já tem quase 4 milhões de seguidores. Iniciou sua jornada no mundo digital há uma década, focando inicialmente no nicho de games para um público infantil. Com o tempo, ela expandiu seu foco, abraçando temas de produtividade saudável, o que ampliou e diversificou seu público. Além disso, ela é criadora do podcast 1% a Mais, uma plataforma dedicada a inspirar melhorias contínuas e desenvolvimento pessoal em seus ouvintes. Ela é embaixadora da ClickUp no Brasil e atualmente está cursando pós-graduação em marketing. E arranjou uns minutinhos pra estar aqui com a gente, né, Gi? Oi, Pan, como você tá? Nossa, eu me senti até importante aí com essa sua descrição. Nem eu lembrava de tudo isso. Você todinha. Não inventamos absolutamente nada. Fantástico, muito obrigada. Agora, tem coisa convite. faltando, isso eu já posso dizer. Tem umas coisinhas faltando, obrigada por ter aceitado nosso convite. Imagina. Por ter encaixado a gente pra vir aqui. Sério. Que isso. Eu adoro o convite, adoro você. Então, pode contar comigo. Eu também adoro você. Eu tô tão feliz. Eu não tinha nem roupa, daí eu descobri que eu tinha roupa, gente, que esse daqui é em homenagem a Gi. Eu vim de verde também, né? Pra manter a paleta. Verde Kiwi e verde da Gi, que tem todo um brand super verde dessa cor, que eu amo. Gi, mas eu falei de você e eu costumo ler que é pra não perder nada de nenhuma informação de ninguém. Eu uso também meu cartão de grávida, eu apresento aqui o cartão de grávida e falo, grávida não lembra, não tem coisa de memória, li aqui. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória. Tipo, você, pode ser até antes, como que veio gamer, isso na sua vida, isso como negócio realmente? E aí, como que foram acontecendo essas mudanças, essa trajetória? Então você começou com o público infantil, hoje você atinge outros públicos. Como que aconteceu essa história toda? Então, eu comecei com os games quando eu tinha 13 anos de idade. E eu comecei por gostar muito de jogo. Sempre gostei muito de games e eu sempre gostei muito de falar. Então, eu uni as duas coisas e comecei um canal no YouTube. E aí eu comecei a fazer gameplays e criar histórias dentro do Minecraft, que foi meu jogo principal aí durante um tempo. E o que aconteceu foi que, quando as coisas foram escalando, quando passou de um hobby para um trabalho, de fato, eu comecei a ver que eu precisava me organizar, porque senão não ia dar conta, da escola e de tudo junto. Então eu comecei a engatinhar na questão da organização, na agenda e tudo mais, e comecei a falar, nossa, que poder que isso me dá, né? Que legal que eu consigo me organizar e ter mais tempo pra fazer tudo o que eu quero. E aí eu sempre, enfim, adorei estudar na escola, então eu não queria deixar de lado, eu não queria tirar nota ruim por causa do canal, né, das coisas do jogo. E aí eu comecei a gostar muito dessa coisa de produtividade. Aí fui transitando nesses temas meio offline, eu não falava pra ninguém que eu usava agendas e fazia altas coisas. E continuava nos games, todo mundo me conhecia como gamer. E aí, em determinado momento, eu falei, pô, eu sou gamer, mas eu faço tanta coisa, tipo, produtiva e adoro ler livros de produtividade, autoajuda, vou começar a criar conteúdo. E aí eu comecei a postar algumas coisas e tal, e eventualmente eu vi que tinha um mercado mesmo, de pessoas que gostavam da ideia de ter uma pessoa jovem falando disso, porque a maioria das pessoas que falam disso são um pouco mais velhas. E aí eu comecei a falar disso, e aí eu fui visitar a sede do Spotify aqui em São Paulo, para um evento, e eles estavam encorajando a gente a criar podcasts. E aí eu pensei, pô, vou unir o útil ao agradável, já que eu já tava nessa pira de começar a postar algumas coisas de produtividade, e vou criar um podcast de produtividade. E aí eu criei o 1% mais, sem pretensão alguma de viralizar, de ficar nada disso. Mas aí o Spotify gostou tanto da ideia que elas, enfim, me ajudaram muito, recomendaram o podcast pra uma galera. E hoje eu tenho esse lugar aí interessante na parte de produtividade também. Como que, no comecinho você falou ali, eu tinha um hobby e eu comecei a perceber que isso ganhou um outro lugar. Como que você percebe, que você identifica, assim, que é um hobby e que aí você percebeu que aquilo era mais do que um hobby? Que eu acho que isso vem junto com essa parte de organização também, porque quando é um hobby,
você não se preocupa, que ela é só um momento de diversão e tal. Quando você começa a enxergar que tem mais do que um hobby ali, aí vem uma necessidade de organização e tudo, levar aquilo de uma outra maneira. Eu ia até falar uma maneira mais séria, mas nem que é sério. É porque você leva um hobby de uma maneira e um trabalho de outra. Sim. Na verdade, eu acho que sendo bem direta, assim, foi quando eu vi os primeiros $100 acumulados ali que eu podia tirar. Porque até então, eu não tava nem aí pra dinheiro e, tipo, tava ganhando, tava pingando algumas coisas. Mas eu só podia retirar o dinheiro mesmo e colocar na conta pra utilizar depois que passasse de $100. E quando chegou a $100, mano, tipo, eu falei, nossa, eu consigo de fato ganhar dinheiro, eu consigo fazer, né, acontecer com isso. E aí sim que eu falei, pô, beleza, o que eu faço com isso? E aí meus pais sempre me deram bastante suporte. Meu pai, ele é vendedor. Então, assim, ele sabe muito, assim, meu pai é muito inteligente. E ele falou, pô, pega esses $100 e reinveste no seu canal. Tipo, pega esses $100 e começa a pagar um editor, já que você passa tanto tempo editando. E aí eu, comecei a entender que o negócio tava indo já pra um outro lado. E é isso, assim, basicamente, eu acho. Deixando legal que você falou, uma coisa foi um indicador, né? O indicador que te mostrou, no caso ali foram $100. O indicador que te apresentou que isso aqui dá pra ser mais do que um hobby. E aí depois elementos pra organizar, pra ver como que você podia otimizar. Otimizar a produtividade, otimizar tempo, aquilo que só você pode fazer, aquilo que outras pessoas podem fazer, aonde que você agrega mais valor. Uma coisa que eu acho muito interessante é que você é da geração Z. E vamos estabelecer uma coisa aqui, gente. Eu vou fazer muita pergunta pra ela aqui, de geração Z, a Gi vai falar. E eu nunca imagino que uma pessoa só representa todo mundo, tá? Então fica bem à vontade pra você responder tudo o que você quiser. Então, naturalmente que a gente vai estar aqui tomando bastante como referência de geração Z e tudo, mas a gente tem pessoas e pessoas diferentes. Porque a pergunta que eu vou fazer agora é sobre geração Z, mas na sua percepção. Então, como que você acha, que valores que são muito importantes para você, que você acha que eles moldam ou estão moldando o mundo dos negócios, ou um novo mundo dos negócios, digamos assim. Podem ser valores muito pessoais, podem ser valores que você imagina que permeiam aí uma geração inteira. Eu acho que o primeiro valor na minha cabeça é a saúde mental. Tipo, qualquer coisa que me tira a minha saúde mental não vale a pena, sabe? Porque a geração Z, e eu estou dentro disso, nós temos muita tendência a ter problemas na cabeça. A gente é uma das gerações que mais tem tendência a ter transtornos de ansiedade, de depressão e outros por aí. Então, saúde mental é um tema que, assim, pra mim é crucial, assim, crucial mesmo, e até em valores de empresas, porque se a gente for pensar, a empresa tem que ter um valor de valorizar mesmo a saúde mental como algo importante. Porque tem empresas que não estão nem aí. Um cuidado intencional. Cuidado intencional. Então, pô, a sua empresa tem alguma política de saúde mental? Vocês têm, por exemplo, parceria com o Gympass da vida? De academia, sabe, de coisas que são para autocuidado e não só. Você não tá ali só preocupado com o seu funcionário, mas você tá preocupado com a pessoa que tá ali por trás. E aí isso entra, obviamente, na saúde mental, porque tem empresas que te dão um suporte de saúde mental pô, isso é muito legal. Pra mim, isso é uma prioridade. Outra coisa que eu acho que é um valor da geração Z que as pessoas estão cada vez mais dando ênfase é a questão do híbrido, né? De você poder ter um modelo híbrido de trabalho, onde você vai presencialmente e você também pode trabalhar de casa. Porque eu vejo que na minha geração tem muita gente que gosta de presencial, mas o presencial, ele não necessariamente precisa ser todos os dias. Então, como que você faz esse tipo de coisa para que você não precise de fato sair de casa e pegar uma condução, pegar um transporte que vai te tirar 2 horas do seu dia, que você poderia estar fazendo coisas para você, vai estar tirando 2 horas do dia da pessoa. O quanto, sabe, o quanto de fato o presencial agrega, ou ele é tão necessário. Então, acho que esse negócio da saúde mental, o negócio do presencial, do modelo híbrido de trabalho, é um valor importante. E eu acho também que a questão da diversidade, né? Hoje em dia a gente pensa muito nisso e a diversidade é um tema muito relevante para a geração Z. Eu acho que as pessoas, elas se sentem cada vez mais felizes em estar em lugares onde tem pessoas diferentes, entendeu?
Porque quando você tem um lugar onde só tem gente do mesmo jeito, do mesmo tipo, que pensa igual, isso não agrega. E nós, como pessoas que consomem conteúdo e que estão sempre no telefone, a gente vê literalmente todo mundo, a gente vê o mundo inteiro. Então você entrar em um lugar onde só tem gente igual... Tem uma quebra ali de, enfim, daquilo que tá acostumado. Exatamente. Enquanto você foi falando, eu fui pensando em algumas coisas, né? Você falou primeiro, saúde mental, me lembrou muito uma coisa que a gente fez aqui na Kiwi. Aqui na Kiwi a gente fala muito assim, a gente é uma empresa humanizada. Eu acho que eu até corrijo isso, é uma empresa que a gente está se humanizando. Porque como a gente tem muitas referências daquilo que não é humanizado, ou de humanizado, vou levar agora para um lugar de saúde mental. Vamos pensar com essa lente aqui. Como a gente, inclusive, cresceu num lugar que não dava atenção à saúde mental, é quase que difícil tangibilizar, mas como é que é? Aí você já deu um exemplo ali, de Gympass. Eu lembrei do último planejamento estratégico que a gente fez aqui, que no nosso último dia, a gente tinha assim, ó, metade das pessoas não estavam legal de saúde mental por problemas pessoais. E a gente identificou uma, a gente identificou outra, identificou o terceiro. Chegou uma hora que eu falei, gente, assim, ó, não, assim, pra mim tá muito claro. Eu não sei o que fazer com, tipo, eu sinceramente não sei o que fazer, mas eu sei que não dá. Ficou muito claro pra mim, tipo, não dava pra gente passar a tarde falando do planejamento, de metas, de não sei o que. Tipo, falei, não existe possibilidade. Aí, enfim, a gente aqui, o desfecho é quase menos importante do que a percepção. Porque eu imagino que uma empresa, por exemplo, alguém que está olhando isso agora, fala, mas como é que eu faço isso e tal? Como que eu olho? Se você tiver com um olhar atento, você vai identificar. E quando isso aconteceu aqui, uma coisa eu tinha certeza, eu não sabia o que eu tinha que fazer, mas eu sabia que não dava para continuar daquela maneira. Eu precisava que as pessoas soubessem que a gente está olhando e que a gente está cuidando e que não tinha como continuar daquela maneira. Aí a gente, enfim, foi praticar esporte, foi na Decathlon, comprou roupa de esporte para todo mundo, que ninguém tava com roupa de esporte. Na minha cabeça, a solução que eu tive foi, cara, exercício físico é uma coisa que, sei lá, gera endorfina. Esse foi o raciocínio que eu fiz. A gente pausou todo mundo, foi, sei lá, aqui do lado jogar beach tênis, que é o que tem aqui perto. Mas isso foi uma atitude que eu levei, pra mim, eu vou dizer, tipo, como lição. Se isso alguém achar muito legal e tal, acho bom, mas pra mim, na época, foi muito como lição do tipo, é possível, sim, a gente olhar pra saúde mental. É muito difícil, porque eu tive que abrir mão de uma coisa que é cara. A gente para todo mundo, faz planejamento estratégico, de gente aqui, mas é possível a gente fazer isso. Então, é um valor importante, é um valor que a gente consiga trazer pra cá. Depois você falou do modelo, né? Híbrido e remoto. E Híbrido o que e eu presencial. também, híbrido e presencial. Enfim, remoto, híbrido e presencial. Presencial. Pode São os ser três, na verdade. Os três. Tem isso. E eu sempre fico pensando também que eu acho que a gente está se organizando da melhor maneira possível. E que o plano de fundo, talvez, mesma coisa. Ouvir, prestar atenção. Tá indo dia demais? Tá indo dia de menos? Tá pouco produtivo quando vai? Tá gastando muito tempo? Você falou, alguém às vezes fica 2 horas que poderia estar sendo produtivo. Às vezes a pessoa poderia estar sendo produtiva, às vezes essas 2 horas também estão atrapalhando a saúde mental dessa pessoa, que vai amarrando tudo isso. E aí você continuou falando ali de diversidade, o que é extremamente essencial, né? Eu sempre que penso que quando todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo ponto cego, porque todo mundo tem as mesmas opiniões e tudo. Quando a gente tem diversidade, a gente, você fala, nossa, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo, porque você precisa dessa diversidade de pontos de vista e tudo, para que você construa alguma coisa interessante, robusta, uma solução que é inclusiva para todo mundo e tal. E aí, eu fiquei pensando nesses elementos, como que seria? Tem uma empresa que você pensa que você trabalharia, se você fosse entrar numa empresa, pode ser alguma que você fala, essa empresa aqui eu trabalharia, por que você trabalharia nela? Ou então, não precisa ser uma empresa que existe. Como seria o universo de uma empresa que você trabalha? Uma empresa que eu trabalharia 100%, que se eles viessem hoje, assim, dessem um salário mínimo, eu iria de qualquer jeito, seria o Google. Por quê? O Google, pra mim, ele é um case interessante. É que assim, né, eu sou suspeita pra falar, porque eu trabalho com o YouTube, né, e eu já fui muitas vezes em vários eventos do YouTube, já visitei a sede do Google muitas vezes, não só no Brasil como fora. É uma empresa que eu sinto que, eu não sei, aí é engraçado porque eu não gosto também de botar as empresas lá no céu e falar, não, porque é a melhor do mundo. Mas eu não sei porquê e não me interessa, mas o Google, ele cuida muito dos seus funcionários. Porque tem interesse, não ligo. Tipo assim, literalmente, quando eu fui lá visitar em São Bruno, a sede do Google, tinha uma quadra no meio da sede
E tinha os funcionários brincando lá, tipo, bolinha de vôlei jogando, sabe? E aí, entre esse negócio da saúde mental, pô, uma empresa que tem lugares, né, como esse de convivência, tem bicicleta no próprio campus lá do Google, aqui em São Paulo tem vários, tipo, também várias dinâmicas assim, vejo muitas pessoas diferentes, né, aqui também em São Paulo. Então, é uma empresa que, pra mim, além de ser uma das maiores do mundo, isso não tem, a gente não precisa nem argumentar que, o que é o Google, não, é um dos melhores do mundo. As pessoas que trabalham são muito diferentes umas das outras, isso eu vi na prática, indo lá e conhecendo, eu sou curiosa, eu pergunto pra todo mundo, formação e tudo mais. Cara, pessoas completamente diferentes, de áreas completamente diferentes, pessoas de engenharia fazendo coisa de comunicação, sabe? Então, além de, obviamente, muitas pessoas pretas trabalhando lá. Então, esses elementos todos me trazem uma coisa do tipo, nossa, entrar nessa empresa me tiraria da minha zona de conforto. Me tiraria da coisa de que o trabalho é 100% trabalho e ficar lá envolvido. Não, o trabalho é sobre você conhecer gente, sobre você se conectar com as pessoas de fato. Né? Você passa mais tempo no trabalho do que em casa, você passa mais tempo no trabalho do que com você mesmo, entende? Então, se não for um ambiente que tem uma quadra de vôlei no meio pra ficar se divertindo com as pessoas ali que estão ao seu redor, sabe, muito legal. Né? Você está muito envolvida com a construção de relacionamento, né? Tem espaços para essa construção de relacionamento. Eu lembro, eu visitei lá uma vez também, eu lembro uma conversa que eu tive que me chamou a atenção, isso já tem uns bons anos, mas eles estavam falando como eles remuneram líderes e pessoas que não são líderes, mas são especialistas da mesma maneira. Porque não é tudo. Porque antigamente existia um modelo que para você crescer na sua carreira dentro do ambiente corporativo, você precisava ser líder de uma equipe, você precisava ter várias pessoas embaixo de você. E acho que hoje talvez até é mais comum olhar para isso. Mas me chamou a atenção isso, tipo, a maneira como eles valorizavam as individualidades ali. Então, tipo, não importa se você não quer ser líder, mas você agrega um valor grande para a empresa, você é hiper especialista naquilo que você faz, você tem espaço para crescer na sua carreira. E isso me lembrou que algum dia eu estava lendo sobre a geração Z e como tem alguma dificuldade da geração Z de olhar para alguns líderes e admirar os líderes. Na verdade, talvez eu esteja sendo injusta, porque falar que a dificuldade é da geração Z, pode parecer que a dificuldade é da geração. E depois eu li sobre, tipo, a dificuldade de encontrar líderes que a geração admire. Então, tava tendo ali uma discussão sobre, de repente, são pessoas que querem ser mais especialistas, enfim, como querem construir a carreira. E aí eu fiquei curiosa aqui, né? Perguntei que empresa você trabalharia e agora eu fiquei curiosa para saber quem são líderes que você admira ou características que você admira em pessoas que têm uma posição de liderança. Vamos lá, vou responder as duas, que eu acho que são duas perguntas muito importantes. Uma pessoa que é líder que eu admiro muito é a Brené Brown, o nome dela. Você conhece? Conhece. Ela fala sobre vulnerabilidade, ela é uma pesquisadora e ela tem... me marcou muito quando ela falou em um TED Talks que, se eu não me engano, ela paga a terapia de todos os funcionários. Tipo, um negócio assim. Ela ou paga a terapia, ou paga um programa de, tipo, de terapeutas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Onde, de fato, é focado em saúde mental 100%. É tipo, profissionais da saúde mental que estão disponíveis para os funcionários dela, sabe? E eu achei isso fantástico. O jeito que ela lidera, ela tem um livro sobre isso, chama Coragem para Liderar, que é um livro, inclusive, que eu indico para líderes, porque ela fala muito como o líder, ele não pode achar que é o líder e por ser o líder é superior. Ele tem que ser um líder que se coloca completamente de igual para igual com as pessoas que ele tá ali gerenciando, né? Porque à medida que você também é um líder que se acha mais do que os outros ou coisas do tipo, você afasta as pessoas. E a partir do momento que você afasta as pessoas, isso não é bom para sua empresa, tanto para você como pessoa, você se afastar de outras não é legal, como para os seus resultados. Porque se a pessoa não gostar de você como líder, se o seu prestador de serviço não gostar de você, ele tem mais chance de procrastinar, ele tem mais chance de falar mal de você pelas costas, eles têm mais chance de sair da empresa rapidamente. Então, ela é uma líder que me inspira bastante.
E aí, características entra já nisso também. Então, você ter humildade toda, né, sempre. Você ser um líder vulnerável. Então, você falar que nem você fez ali, pô, tipo, um dia que você não tá legal. Você como líder não tá legal. Você tem que falar pras pessoas que você não tá legal. Você tem que deixar claro que você também tem dias ruins. Não é porque você é um líder que você tem que estar o tempo inteiro. Nossa, eu sou forte aqui, eu tô querendo bancar a pessoa que não erra, que não... O que gera conexão não é isso. O que gera conexão é a vulnerabilidade. Entendeu? Então, é tipo assim, acho que isso é super importante. A questão também de você saber dar feedbacks. Isso pra mim é uma coisa assim que me deixa maluca. Porque muitos líderes não sabem dar feedback. Eu já estive no meio de líderes que não sabem dar feedback. E aí eles vão e falam e dão feedback de um jeito que a pessoa do outro lado se sente mal em recebê-lo. E não é esse o intuito, sabe? Então, um jeito bom, até uma dica que, tipo, eu aplicava muito, é você fazer o tal do feedback sanduíche, né? Você começa falando pra pessoa assim, pô, gostei disso aqui que você fez, tá. Você começa com algo positivo, aí na próxima parte do sanduíche você coloca a coisa negativa, então fala, pô, mas eu acho que aqui poderia ser melhor assim, assado. E aí, pra fechar o sanduíche, você fecha com algo positivo. Porque aí você entra com algo positivo, a pessoa já ativa a escuta dela pra você, porque ela não tá recebendo uma crítica de cara, você tá elogiando primeiro, depois você coloca o que você precisa colocar de coisas pra melhorar e você encerra com algo positivo, fazendo com que a pessoa saia dali com uma boa perspectiva de mudança. Então eu acho que esses são os pontos talvez mais importantes dos líderes. Quando eu tô imaginando que quando alguém trabalha com uma pessoa dessa forma, você imagina que essa pessoa vai ser mais produtiva, vai ter relações melhores, vai ter uma saúde mental, sei lá, talvez melhor no trabalho? E eu tô pensando nisso porque você fala muito de produtividade saudável. E eu tô imaginando que essas coisas têm a ver. Você pode contar pra gente um pouquinho mais o que é produtividade saudável? Claro, produtividade saudável foi um termo aí que eu não sei se eu criei, né? Deve ter outras pessoas falando desse termo desse jeito. Mas a produtividade saudável, ela é um contraponto à produtividade tradicional. O que é a produtividade tradicional? É você trabalhar e ter orgulho de trabalhar 12 horas por dia sem parar. É você ter orgulho de trabalhar nos finais de semana. É você bater no peito e falar, olha aqui, eu trabalhei de domingo e eu sou melhor que todos. Ou eu durmo só 5 horas por noite, tá tudo bem. Isso é a produtividade tóxica, que na minha cabeça não faz sentido. E aí eu comecei a falar de produtividade saudável, que é o quê? É você entender que a produtividade, ela é você conseguir otimizar o seu tempo no trabalho para que você tenha mais tempo para fazer as coisas que você ama. Isso é produtividade. Produtividade não é você trabalhar mais e mais sem propósito algum. Produtividade é você fazer o mesmo que aquela pessoa aleatória tá fazendo em 12 horas, você conseguir fazer em 8 ou em 6, por causa que você tá presente naquilo. E aí você ter mais tempo pra cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, entende? Então, isso vem muito do fato de que eu vejo muita gente que sacrifica coisas que não deveria em detrimento de trabalho. Então, eu sou uma pessoa que eu já fui workaholic nesse sentido, de trabalhar todos os dias da semana, de sacrificar meu sono. E isso me levou pra um lugar não tão legal, sabe? E óbvio, tem pessoas e pessoas. A gente vive num país que tem pessoas que não têm opção, certo? Mas as pessoas que têm opção não fazem isso. Então, eu acho que o meu ponto são com as pessoas que têm opção de adotar uma vida saudável, uma produtividade saudável, e não adotam, obviamente. E aí, isso inclui o quê? Você, de novo, né? Então, a produtividade saudável continua sendo produtividade. Eu continuo falando em como otimizar o seu tempo, em como usar a agenda. Eu ainda tenho essa obsessão pela produtividade no nível mais granular, né? De você ter Pomodoro, de você fazer todas essas coisas. Mas aí o saudável entra justamente nisso, de que isso, tudo que você tá fazendo, tem que ter um propósito saudável, senão, pra quê? É ter isso como meio, né? E não como fim. Como fim. Senão até isso que você tá chamando de produtividade tradicional, tem muita gente que tem o seu valor pessoal, inclusive, atrelado a isso. E aí, se não fizer isso, parece até que essa pessoa não tem valor. Então, imagina eu trabalhar 8 horas por dia, depois no fim do dia poder jantar com tranquilidade e tal, e não pensar em trabalho. A pessoa até fica, nossa, mas imagina, deveria estar ali trabalhando. E as pessoas têm que entender
que independente do que você for, independente de qualquer coisa, você fazer coisas diferentes, você focar em partes diferentes da sua vida, isso vai te dar repertório, de alguma forma. As pessoas, elas pensam que um hobby é menos do que uma hora de trabalho. Não é menos. Um hobby, ele pode te trazer insights, pode te trazer skills que no trabalho você nunca ia conseguir. Então, por exemplo, vamos supor que você não joga futebol. Você resolve jogar futebol um dia. Você é horrível, você não sabe jogar o futebol. O fato de você estar fazendo aquele hobby e aquilo ter te colocado numa posição de ignorante, de você não saber o que você tá fazendo. Olha que poderoso que isso é, tá ligado? Olha quantas pessoas que precisam de uma lição como essa e não recebem. Por quê? Porque estão ocupadas trabalhando sem parar. Eu tô imaginando quanto que isso coloca um líder também numa posição de aprendiz. Porque às vezes um líder, ele já fez as mesmas coisas tantas vezes, e aí tem um processo que tá tão óbvio na cabeça dele, que entra alguém novo na equipe e tal, e poxa, ele fala, mas isso é óbvio, como que você não sabe? E quando ele vai aprender uma coisa nova, consegue minimamente talvez fazer esse paralelo de tipo, puxa, mas é verdade. E eu fui lá jogar futebol, tipo, não sabia, meu amigo e minha amiga que jogam super bem, tiveram paciência, talvez, de me ensinar, ou paciência comigo, que é aquela hora que todo mundo falou, nossa, era só chutar e fazer gol, e eu chutei pra fora, exatamente. Você consegue fazer esses paralelos. E agora eu fiquei na dúvida, porque você traz um outro elemento pra produtividade, você fala produtividade saudável, e você fala com diversão também. Sim. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso. A produtividade, o elemento diversão, ele é um elemento muito importante que as pessoas relativizam. E tem um autor que fala muito disso, ele é autor de um livro agora chamado Feel Good Productivity, o nome do livro, não tem em português, infelizmente. Mas o nome dele é Ali Abdaal, é o nome dele. Ele é um youtuber e também um autor agora. Ele fala o quanto você ter uma rotina divertida, quanto você colocar na sua produtividade elementos de diversão pode fazer com que você procrastine menos, com que você realize mais e com que você, de fato, consiga se concentrar mais naquilo que você está fazendo. Okay. E o que é o elemento de diversão? O elemento de diversão, ele transita em várias coisas. Por exemplo, você gamificar a sua rotina. Então, vamos supor que você tá ali com um trabalho para fazer e você precisa entregar em determinado, tipo, naquele dia. Você fala assim, pô, você para lá em blocos, né? Vou fazer de 20 em 20 minutos, eu vou produzir, tarará, tarará. E aí você coloca o elemento de diversão. E, sei lá, depois de cada bloco, eu vou comer um M&M. Vou comer um doce que eu gosto. Vou comer ou vou ver alguma coisa que eu gosto. Você coloca um pequeno elemento de diversão. Outra coisa, sei lá, por exemplo, você ter essa rotina também com coisas diferentes, com hobbies. Então, por exemplo, tá? Eu faço meu Pomodoro, vou explicar, né, o Pomodoro. O Pomodoro, ele é uma técnica de foco, basicamente. Então, você passa 25 minutos focado naquela tarefa e depois você faz um intervalo de 5 minutos, basicamente isso. E aí, esse processo se repete. Então, você faz 25, 5 minutos, 25, 5 minutos, 25, 5 minutos. E aí, depois de 4 desses blocos, você faz uma pausa mais longa. O que eu fazia no meu Pomodoro, que era, muito interessante, eu adorava, era que nessa pausa de 5 minutos, onde a maioria das pessoas, normalmente, tradicionalmente, ou vão pro celular, ou, enfim, fazem coisas distintas ali, eu fazia malabarismo. Então, eu pegava ali as bolinhas de malabarismo e fazia malabarismo durante os 5 minutos, praticava alguns truques e coisas do tipo, porque isso tirava a minha energia, que estava muito focada aqui, de fato, que eu estava focando ali, pra algo motor, algo que eu precisava, tipo, de fato, ir pro motor, ir pro físico, isso me descarregava. Então isso é também um elemento de diversão, entendeu? É você colocar coisas que você gosta no meio da sua rotina. Você falou do malabarismo e eu me lembro que eu já vi você falando sobre malabarismo, e eu me lembro que a maneira com que você compartilha isso também era uma maneira muito interessante, que você não mostrou você fazendo malabarismo, nossa, arrasei aqui, gente, ó, tô fazendo, tipo, ó, eu quero colocar mais um elemento aqui, aí eu quero fazer com a mão só, mas aí eu tô errando e tal, tipo, e você vai mostrando esse processo, porque isso é muito interessante e muito relevante. Conforme você vai falando aqui desses elementos, né, produtividade, usa ferramenta, usa o método para fazer isso, é uma produtividade saudável, você tem que ter essa noção, tem o elemento diversão, então como que você vai colocando tudo isso, vai me mostrando bastante um comprometimento
com essa produtividade, ou com esse desenvolvimento do que é que seja, um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento daquilo que você está trabalhando. E hoje a gente ouve muita reclamação, será que eu coloco dessa maneira? Mas ouve muito uma percepção das pessoas sobre a geração Z com, nossa, uma falta de comprometimento. E eu sempre fico mais curiosa, eu sempre tenho mais perguntas do que resposta. E eu sempre penso, gente, será que é falta de comprometimento de uma geração inteira? Será que é uma incompatibilidade que está acontecendo entre o comportamento de uma outra geração e essa que não está sabendo conversar, se falar? Como que você vê isso, essa percepção que existe sobre uma geração de não estar comprometida? O que você pensa sobre isso? A geração Z, ela nasce e ela cresce num mundo muito cheio de redes sociais, de tecnologia. E é um mundo que é banhado de distrações. Isso, pra mim, é o maior impacto que a gente tem. Então, isso aqui, ó, o telefone, tem uma autora chamada Amy Cuddy. E ela fala que isso aqui é como se você estivesse num relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico. Imagina um namorado tóxico aí que te implora por atenção o tempo todo. Uhum. Isso aqui é exatamente isso. Nossa, que comparação poderosa, porque fica bem tangível, bem tangível. Isso dá pra ver. Bem tangível. Então, ela fala no TED Talks dela e no livro, ela tem vários materiais com relação a isso, onde ela coloca isso aqui, de fato, como uma das coisas mais tóxicas que tem. E por que eu tô trazendo isso? Porque a geração Z, ela nasceu e cresceu e tá sempre com isso aqui dentro e tô segurando isso aqui. Eu, quando não tô com isso aqui perto, eu fico assim, ó. Eu fico, pô, cadê? Cadê meu telefone? Eu já fico. Então, isso aqui atrapalha muito em muitas coisas. Porque à medida que você tem isso aqui, você tem partes boas, do tipo, você tem toda a informação do mundo na palma da sua mão. Uhum. Isso aí já te traz uma coisa do tipo, pô, pra que eu vou aprender? Pra que eu vou aprender se eu tenho tudo na palma da minha mão? Isso é uma ferramenta, isso aqui é praticamente uma prótese que a gente usa, né? Uma extracorpórea, a gente fala isso até na faculdade. Porque é o tempo inteiro, né? Uma extensão, né? Você não precisa guardar nada. Você não precisa guardar, tá tudo ali, entendeu? E aí a gente tem as partes ruins, onde você tem todos os aplicativos aqui, que a geração Z consome tanto e tá tão envolvida, todos esses aplicativos têm milhares de engenheiros de software que estão preocupados com o olhar, aonde você tá olhando na tela, aonde que você vai clicar, por que você tá saindo do aplicativo, como que eu retenho mais a sua atenção, como que eu faço a minha UX, aqui o meu UI do aplicativo, o mais otimizado possível para você não sair. Então, por isso que ela faz esse paralelo com relacionamento tóxico. Porque isso aqui, quando você abre, você tem notificação, tem barulho, tem cores vibrantes, é tudo que uma pessoa faria nessa analogia para ganhar a sua atenção. E isso acaba com todo mundo, porque é uma distração, é um negócio que traz ansiedade. As redes sociais trazem comparação com o padrão de beleza, com não sei o que, a pessoa se sente mal, a saúde mental vai, entendeu? Vai pra longe. Então, eu acho que esse é o principal, assim, é o core desse problema todo que a geração Z tem, sabe? Compreender esse contexto, da onde que vem isso? Eu acho que as outras gerações, digo mais ainda nesse sentido, elas não entendem a magnitude disso, porque elas não tiveram a mesma relação que a gente tem com isso. Então, por exemplo, eu vejo a minha mãe às vezes falando, meu pai falando, sai do celular. Mas não é tão simples. Porque isso aqui, ele não é só um aparelho que você pode se desvincular e tirar. Isso é um vício, entende? As pessoas têm vício nisso aqui. O mesmo vício, os mesmos comportamentos que a gente vê com pessoas que são viciadas, por exemplo, em álcool, em drogas, a gente vê com pessoas que são viciadas em celular. Tem artigos científicos que falam e que medem o uso problemático de celular como um problema de saúde pública. Então, isso aqui não é tão simples. Não é tão simples de, para de ver. Não, as pessoas têm vício nisso. As pessoas, elas usam isso como uma forma de esquecer a realidade. E aí a realidade fica chata. E aí é difícil de lidar com a geração Z. Você me lembrou de um livro agora que chama Nação Dopamina, que ele fala nesse sentido, e ele fala que aí todo mundo tá viciado. De diferentes graus, mas é isso, tá todo mundo viciado. Mas é isso, aí fica difícil de lidar.
Mas acho que você tocou num ponto agora muito interessante, que é isso. Quando a gente conhece qual é o problema, o real problema, aí sim a gente consegue pensar minimamente em algum tipo de solução, em como que a gente lida com isso e tal. Quando a gente fala, tipo, a geração Z não é comprometida, tipo, como que faz? Você fica sem saída. E não existe ficar sem saída, porque tá no mercado de trabalho hoje, então a gente tem que aprender a conviver, a conversar, a trabalhar e desenvolver isso. E essa compreensão da magnitude da relação, essa relação como uma relação tóxica, ela coloca, acho que, num outro patamar. E aí agora, falando, a gente entrou um pouquinho nesse de comportamento, né, de geração Z, e eu pessoalmente, assim, eu vou me vendo cada vez, assim, mais distante de coisas geracionais, eu vou falando, meu Deus do céu, tô chegando a minha vez de virar tiazona, gente, e tal. Mas eu fiquei muito curiosa para saber como são o seu, falando em comportamento, como é o seu comportamento de consumo, de compra. Você vai comprar alguma coisa, e seja, sei lá, um tênis, uma coisa física, seja um aplicativo que você vai baixar novo para o seu celular. Onde que você encontra aquilo que você vai comprar? Como você pesquisa aquilo que você vai comprar? Como que é essa jornada de consumo mesmo, daquilo que chega até você e que você valida e fala, isso aqui é legal, isso aqui não é legal? Para quem que você pergunta? Onde que você olha? Como que é essa jornada? Olha, hoje em dia, redes sociais. Então... Tem alguma específica? Porque redes sociais pode levar uma geração lá pro Facebook, uma geração lá pro Instagram. Facebook não. Então, fui longe, só pra me colocar num lugar de que essa eu não uso mais. Não, gente, você essa tá eu não se colocando uso. de tia, né? Essa é uma geração muito mais antiga. Essa não, mas eu já acho, porque eu consumo muito Instagram. Sim. E o que eu leio e percebo é que uma geração Z ou novas gerações consomem muito TikTok. Sim. Que eu até consumo de alguma maneira, mas não é da mesma maneira. Exatamente, que a geração Z. E falei agora do TikTok, mas nem sei, às vezes tem outras coisas acontecendo. Que tipo de redes sociais? Então, Instagram e TikTok, pelo menos comigo é assim, né, no sentido de... É como se fosse um funil, né? Então, eu vejo algum produto que eu gosto de algum influenciador, ou até patrocinado que aparece e tal, mas normalmente influenciador mesmo que mostra, tanto em vídeo quanto em, enfim, stories, essas coisas. Vejo o produto, aí me já desperta interesse, eu vou pro YouTube. Aí vou pro YouTube, pesquiso ali o nome do produto e vejo reviews relacionadas ao produto de um jeito um pouco mais detalhado, né, que tem no YouTube. Então, eu acho que essa seria mais ou menos a minha jornada de compra. Eu sou uma pessoa que eu não compro muitas coisas, mas eu vejo que a minha irmã, por exemplo, que também é geração Z, ela tem 15, 16 agora, ela fala assim pra mim, nossa, porque esse negócio de influenciador funciona mesmo, né? Porque eu me sinto super influenciada. Tanto que ela disse que compra, todas as maquiagens que ela compra são por causa de influenciadoras que falaram. Então, as redes sociais hoje, o Instagram e o TikTok, elas desempenham um papel crucial para qualquer negócio na geração Z. Se você não tá nas redes sociais, né, até no Twitter também, que é uma plataforma interessante para chegar mais perto da comunidade, fica muito difícil, porque as pessoas querem ver alguém falando do produto, alguém pegando o produto, alguém falando das partes boas e ruins, e prós e contras, entendeu? Esses reviews, né, que a gente chama de produtos. Isso é muito poderoso. Você consegue identificar o que é um influenciador para você? Quando você falou influenciador, agora eu também fiquei na dúvida. Será que aquilo que era influenciador para mim é a mesma coisa que é um influenciador para uma geração nova? O que diz que isso é um influenciador? Porque, sei lá, em algum momento... a pessoa que era um influenciador é porque tinha um número X de seguidores. Era porque tinha um número X de curtidas. Hoje em dia pode ser, e eu fiquei com essa dúvida por isso. Será que tem alguma coisa assim, o influenciador na verdade é quem eu me identifico, independentemente se ele é super conhecido, às vezes pode ser uma pessoa menor, mas eu me identifico muito especificamente com aquela pessoa. O que é um influenciador para você? Quem que te influencia? Ou que você imagina que influencia a sua irmã, algo assim? Isso é uma tendência no mercado de influência, é você ter micro-influenciadores, né? Tem os nano-influenciadores hoje em dia, que são aqueles influenciadores bem pequenininhos mesmo, mas que o que importa não é a quantidade de seguidores, não é a quantidade de curtidas, é o quão próximo uma pessoa está da sua comunidade. Isso é o mais valioso no mundo de influência.
Você não tá nem... Tem influenciadores que têm milhares de seguidores, mas aí não tem comentário, não tem resposta a story, não consegue, por exemplo, se for fazer um evento, não tem gente que vai lá ver. Então, o conceito de influenciador, pra mim, o melhor influenciador é aquele que tá mais perto dessa comunidade e que as pessoas ligam mais pra ele. E que as pessoas sairiam de casa pra vê-lo. Acho que isso pra mim é um... Porque você ter muito seguidor, pra mim, hoje não significa absolutamente nada. Você pode ter muitos seguidores, mas as pessoas não sairiam de casa pra ver você. As pessoas não comprariam um livro seu. As pessoas não dão a mínima, entende? Então, eu acho que é isso, sabe? Influenciador. Obviamente, todos hoje são considerados influenciadores, mas pra mim, os mais potentes, os mais que tem que olhar como case são aqueles que estão mais perto da comunidade, e que a comunidade se importa mais. Falou agora, e eu pensei, quando a gente falou ali donação de dopamina e que todo mundo tá viciado, eu fiquei pensando que deve ter um tipo de influenciador, talvez, que ele só alimenta essa dopamina sua, e é isso, e tem aquele que você gosta, tem aquele que você sairia de casa para encontrar. O outro, ele tá ali, tipo, que você precisa de todo o entretenimento no mundo, a palma na sua mão e tal, e você tá fazendo assim. Mas tem aquele outro que, se não postou, você sente falta, que você se interessa, que você conhece e tal. É interessante, pensei aqui, porque eu te sigo em redes sociais e tal, e acho que é ali que a gente interage mais. E quando você chegou aqui, eu pensei em perguntar como é que tá sua mãe, seu pai, sua irmã e tal, porque parece que tem uma proximidade quando você compartilha essas coisas, tipo, tem uma relação, que não é uma relação só de dopamina, tem uma relação de interesse genuíno. Sim. Eu acho que um parâmetro que dá pra usar nisso, eu acho que as pessoas estão em casa, é um exercício interessante. Quantas pessoas você segue no Instagram, você sabe? Poxa, não sei. Com certeza é mais de 500. É mais de 500. Com certeza, isso assim. Eu fico ali perto de 1.000, tá? Porque eu sempre fico tentando baixar o número de 1.000, enfim, mas aí eu não consigo. Não consegue, mas é que agora faz tempo que eu não olho, então pode ser que você já falando 1.000, já tem um montão mais que isso, mas... Se eu pedir pra você citar as pessoas que você segue, você não vai chegar em 20, 30, entendeu? Então... E aí entra assim, beleza, você pode até conseguir citar mais pessoas, mas quais dessas você realmente viu alguma coisa nos últimos tempos? É um exercício interessante, porque você começa a pensar, pô, beleza, você segue uma galera, né? E aí, mas você não consome. E aí isso do lado do influenciador também é uma coisa. Então, desses todos seguidores, desses milhares de seguidores, quantos desses realmente se importam? Quantos desses citariam meu nome se perguntassem? Porque você é relevante, de fato. Porque você é relevante, de fato. Então, os influenciadores é exatamente o que você disse sobre a nação dopamina. Tem uns que só estão lá alimentando o sistema, estão alimentando ali com seus posts, que podem ser até só de entretenimento, ou até más influências em alguns casos, mas assim, só alimentando o sistema e não, de fato, agregando em nada, né, para as pessoas. E até eu vou ter que ser meio nerdola aqui e falar que no Fórum Econômico Mundial eles lançaram um artigo, não sei o que foi, falando sobre as empresas e como que atualmente os investidores estão querendo mais empresas que têm impacto, que geram impacto, que geram mudança, não só pela quantidade de dinheiro que elas fazem, pela quantidade de pessoas que elas empregam, mas o que elas estão impactando o mundo. Elas estão ajudando na sustentabilidade, elas estão ajudando na educação, elas estão ajudando em qual causa que elas estão ajudando. E isso é uma prioridade do mercado. E aí você pensa nos influenciadores, sabe? Quais influenciadores de fato estão preocupados com esse impacto? Porque eles são empresas, no fim das contas. Então é uma tendência. Que impacto que eles estão causando. E você, como influenciadora, me parece muito responsável com aquilo que você posta. E você demonstra isso. De algumas formas. Eu me lembro, em algum momento, que teve uma série que ficou muito famosa e você falou, gente, vocês estão pedindo pra eu falar sobre essa série. Mas o meu público é um público, pelo menos nessa rede social aqui, de 15, 16 anos, se eu não me engano era isso, e não é uma série para um público de 15, 16 anos, então eu não vou comentar sobre essa série aqui. E eu me lembro disso porque eu olhei com muita responsabilidade, porque você não pode falar qualquer coisa, porque você sabe que aquilo que você fala... isso vai chegar em algum lugar, tipo, alguém vai ouvir. E da mesma maneira que você não falou sobre aquilo que você traz, você também tem muita responsabilidade. E eu lembro quando a gente se conheceu lá, tem alguns anos, eu lembro você falando de produtividade, seu olho brilhando sobre produtividade. Tinha uma ferramenta que você gostava um pouco na época,
e que você foi atrás porque você achou que aquilo é uma coisa de impacto, é uma coisa que influencia positivamente e que pode mudar a vida das pessoas de uma maneira com produtividade saudável, imagino eu, que é o ClickUp. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com eles, como foi, como chegou, por que você gosta de falar sobre isso e usa a sua influência, a sua plataforma para falar sobre isso? O ClickUp, para quem não sabe, ele é uma ferramenta, é um gestor de tarefas, né, uma ferramenta de gestão de tarefas, que é concorrente do Trello, da Asana, do Monday, Gira, entre outros. Ele é um concorrente desses aí. Quando eu cruzei a primeira vez com o ClickUp, eu comecei a gostar muito, porque ele me dava recursos no ClickUp gratuito que eram muito superiores aos outros concorrentes. Então, em outros concorrentes, eu tinha que pagar para ter um recurso X. E no ClickUp, não. No ClickUp, ele me dava de graça aquele recurso. Aquilo me chamou a atenção e eu comecei a utilizar a plataforma. Depois de um tempo, eu realmente me apaixonei pela plataforma, pelas funcionalidades e tudo mais. E eu mandei um texto no LinkedIn para a CFO na época, Melissa Rosenhall, o nome dela. E uma querida, inclusive. Ela trabalhava no BuzzFeed e foi pro ClickUp. Mandei um texto para ela, falando do quanto eu admirava a plataforma e o quanto que eu achava que a plataforma, ela democratizava o acesso a um gestor de tarefas. Uhum. Ela democratizava o acesso a coisas que os outros estavam cobrando para te entregar. Então, o ClickUp, pra mim, ele baixou essa régua, entendeu? Ele falou assim, pô, a gente vai entregar lá, por exemplo, o Gantt chart de graça, né? A visualização de Gantt, que é uma das visualizações de graça. Você pode utilizar desse jeito, não sei o quê. Me chamou a atenção, escrevi tudo isso no texto e ela me respondeu depois de 10 minutos. Eu nunca vou esquecer disso. Ela me respondeu depois de 10 minutos aquela mensagem. Você achava que ela ia te responder? Não. Porque quando você tá contando aqui agora, às vezes alguém pode olhar, alguém que é super seu fã pode olhar e falar, tipo, nossa, mas é claro, gente, a Gibaldina, é claro que ela vai responder. Não, gente. É claro, tipo, você tava... Zero. Como que você tava isso? Porque eu imagino que você mandando ali, você achou legal, você quis falar. Zero expectativa, tá? Eu não tinha nenhuma expectativa dela me responder. Ela é CFO do ClickUp. CFO não. Ela é CCO, ela é Chief Creative Officer, né? Alguma coisa assim. Ela é da criatividade e ela é uma mulher muito importante. Ela já participou de vários, até talk shows e tudo mais, falando disso. Eu não tinha expectativa alguma dela me responder. Uhum. Mas entre eu não tentar e eu tentar, vou mandar o texto pra ela. E eu falei de uma abordagem que ela não recebe normalmente. Eu não falei de uma abordagem assim, oi, como é que eu faço pra ser embaixadora? Eu não falei isso. Eu só falei assim, pô, oi Melissa, eu sou a Giovana, tô aqui no Brasil, não sei o quê, tenho 21 anos, sou apaixonada pela plataforma, ela democratizou o acesso pra mim, tarará, e eu acho que ela é uma ferramenta que não sei o quê. Eu falei de um jeito assim, pô, eu admiro você, admiro essa plataforma, admiro o seu trabalho. Não cheguei com os 2 pés na porta já pedindo, sabe? Eu cheguei, de fato, com um negócio que eu gostava e admirava. Então, é nisso que entra também o elemento de diversão no sentido de, pô, você gostar realmente do que você faz. Uhum. Eu, por gostar tanto do ClickUp, eu mandei aquela mensagem sem nenhuma pretensão, só pra agradecer. Depois de 10 minutos, a Melissa me respondeu. E ela falou assim, pô, isso é tão legal de ouvir, tão bonito, que a gente quer marcar uma call com você. Eu mesma quero marcar uma call com você. E a gente vai conversar. Eu chorei na hora, porque, pô, eu fiquei em choque que ela tinha me respondido. E eu gosto muito do ClickUp. E aí acabou que, tipo, começou a minha relação ali, eu fiz a call com eles e tudo mais. E depois de um tempo, eles me colocaram de embaixadora do Brasil, né? Uma das embaixadoras, né? E aí, pô, eu já visitei eles lá em San Diego, lá na Califórnia, foi maravilhoso. O CEO me recebeu, o founder CEO lá, o Zeb Evans recebeu. Então, assim, é uma experiência incrível e é uma plataforma muito boa. Uhum. Eu acho muito legal essa história por conta desse interesse genuíno. E parei aqui e te perguntei, porque às vezes quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, pode falar, mas é claro que ela mandou uma mensagem e tal. Mas você acha que todo mundo poderia ter mandado essa mensagem? Qualquer pessoa, tipo, você gostou muito de uma coisa, você acha que todo mundo poderia ter uma atitude como essa? Com certeza. O não você já tem, tá ligado? Uhum. E assim, de novo, qual o propósito da mensagem? Uhum. Não é, vou mandar uma mensagem pra... Qual o propósito da mensagem? Você quer mandar mensagem pra quê? Você tá esperando uma resposta? Eu não tava esperando.
Eu só tava ali manifestando uma coisa que tava dentro de mim, tá ligado? Eu tava manifestando uma coisa que eu acredito nessa plataforma, ela me ajudou, e por isso eu estou escrevendo esse texto. O que aconteceu? Virou um texto real. Virou um texto que conectou. Porque se não fosse um texto que conectava, ela não ia ler. Ela não ia nem passar das primeiras linhas, entende? Então é o propósito. Quando você tem propósito na mensagem que você manda, quando você tem propósito nas coisas que você faz e você de fato acredita naquilo, não só pelo dinheiro, não só por... Você acredita naquilo, porque aquilo faz parte do que você quer ser, do que você acredita, aí não tem limite e você de fato precisa ir atrás, sabe? A gente tá chegando aqui no final, então Nassi tá me mostrando o tempo. E a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz no final. Tava caminhando para uma pergunta de conselhos, que conselho você daria para a geração Z ou para pessoas que trabalham com geração Z? E quando você falou isso agora, eu fiquei pensando como é rico quando a gente consegue enxergar o outro lado também das coisas. Tipo, você mandou uma mensagem ali com humildade. E vou te perguntar agora, fica à vontade para responder ou não. Mas eu sei que hoje você está se preparando para uma coisa que é grande e é um desafio para você. Sim. Como que você está se sentindo? Você está indo falando, nossa, cara, vai ser maravilhoso, vou arrasar, eu tenho certeza que, é incrível isso aqui, que eu sou foda. Você tá enfrentando alguma dificuldade aqui? Como que está sendo essa preparação? Porque eu acredito que todo mundo em momentos enfrenta desafios na vida. Quando às vezes a gente olha para o do outro, a gente fala... Puxa, mas ali foi fácil, aquilo ali, tipo, a pessoa tirou de letra, com certeza ela sabe. Como tá sendo os bastidores para você para enfrentar uma coisa que é um grande desafio? Eu sinto que tem duas coisas acontecendo, o anjinho e o diabinho, né? Tem dois lados. O meu lado emocional tá em choque, tá assim, sem acreditar que eu vou fazer o que eu vou fazer hoje, entendeu? Eu tô, assim, nervosa, tenho um pouco de ansiedade, só de pensar me dá já suor nas mãos. Eu tenho isso, assim, tá acontecendo, não dá pra negar. Eu tô com medo de errar, tô com medo de falhar, tô com medo de gaguejar, tô com medo de coisas, assim, que é ser humano, não tem o que fazer, a gente vai ter medo, entende? E a gente vai se sentir, às vezes, menos confiante. Mas aí que entra o segundo lado. Que é o lado da Giovana que se preparou, da Giovana que já errou outras vezes, mas quando estava em casa praticando e corrigiu aquilo. É o lado da Giovana que tá indo atrás, que era exatamente isso que eu queria. Exatamente o que eu vou fazer hoje era o que eu queria. Então tem o meu lado confiante também. Só que pra ganhar essa confiança, e por que eu acho que esse lado confiante tá mais forte dentro de mim agora? Porque eu mereço. Porque eu sinto que eu mereço. Não porque, ela é super confiante. Não, porque eu mereço. Por quê? Porque eu fui atrás, porque eu estudei, porque eu errei. Porque eu me tornei vulnerável naquilo. Eu errei outras vezes. Eu bati a cabeça na parede. E depois de tudo isso, você começa a sentir que você não só é confiante porque você estalou o dedo e ficou. Não, você merece estar confiante. Você tem substrato para estar confiante. Então, a resposta é: eu tô muito, muito nervosa, mas eu acho que o lado da Giovana que se preparou e que merece essa autoconfiança tá falando mais alto. É uma construção. É uma construção de confiança. Confiança não é, um negócio fácil. Um passe de mágica. E aí, posto isso, tem algum conselho que você daria para as pessoas que são da mesma geração que você? Alguém que de repente está num desafio de carreira, ou um conselho mesmo de comportamento, alguém que está aqui e acho que se tivesse alguma coisa de dois lados, então vamos pensar, algum desafio para quem é da mesma geração que você, que tem uma influência de comportamentos, de ferramentas e tudo, e alguma coisa que você diria para quem trabalha ou tem dificuldade de lidar com aquilo que vem, essa enxurrada de percepções que a gente diz sobre geração Z. O que você diria para essa pessoa que fala, puxa vida, mas eu tenho dificuldade aqui de trabalhar com geração Z, sei lá, de lidar? Eu acho que o primeiro eu vou dar o conselho para quem trabalha com geração Z. Eu acho que dois pontos. Primeiro, estuda sobre geração Z, um pouco. Mas assim, um pouco. Não tô pedindo para você fazer um TCC de geração Z. Dá uma olhada. Entende
que é uma geração ansiosa, uma geração que tem muito problema na cabeça, uma geração que é muito distraída, uma geração que sonha alto, uma geração competitiva. É uma geração que você tem que entender antes de você julgar. Eu acho que tem pessoas que julgam antes de entender, entende? E outra coisa, tem que cobrar mesmo, porque a geração Z, ela tem que... Você não pode aturar a geração Z se ela não entrega. Porque tem pessoas da geração Z que não entregam. Assim como tem pessoas de outras gerações que não entregam. Entende? Então não é porque é geração Z que a pessoa vai ser boa, ou, sabe, ou vai ser ruim. Você tem que julgar a pessoa baseado na entrega dela. Eu sou da geração Z, e agora você tá ouvindo isso e tá falando, nossa, essa menina aí entrega. Eu sou geração Z, mas nem todas as pessoas da minha geração entregam. Assim como nem, né, todas a sua geração entregam. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto. Dar uma estudada e cuidar com esse julgamento. Mas julgar também, né? Então, medir um pouco essa cobrança junto com essa compaixão pela geração Z. E aí, eu acho que aqui eu vou dar um conselho tanto para as pessoas que estão na minha idade, quanto para todo mundo, né? Eu gosto de citar sempre o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele é a minha inspiração maior, assim, porque ele é o maior polímata que a humanidade já viu. E para quem não sabe o que é polímata é quando você é muito bom em muitas coisas diferentes. Você é muito bom em várias áreas diferentes. E aí a minha dica é, seja um polímata, ou tente ser um polímata, porque ser polímata, você ser bom em várias coisas, isso te traz muitos ensinamentos. Entre eles, eu até anotei aqui, ó, você pode ser várias coisas e ser bom. Quando você se força a ser polímata, você se força a gerir melhor o seu tempo. Então, se lá atrás a Giovaninha pequena não tivesse escolhido ser polímata, eu poderia ter deixado de estudar, e aí eu não saberia tantas coisas como eu sei hoje. Ou eu poderia ter deixado o canal de lado só porque eu queria focar na minha educação e não fazer o outro. E aí eu não estaria aqui. Então, você ser polímata, você abraçar algumas coisas e tentar ser bom em várias coisas, isso te força a gerir o seu tempo. Te ensina a aprender, que é uma outra habilidade que, assim, pra mim é o core do core do core. Você tem que aprender a aprender, e eu acho que o estilo de vida polímata te traz isso. Porque se você tá com a proposta de aprender várias coisas, você vai ter que dar cara, você vai ter que aprender, você vai ter que ir atrás, errar, cair, levantar de novo, porque você tá aprendendo várias coisas. Então isso é muito interessante. E também, é aquilo que a gente falou, ensina você a ser humilde, você ser um eterno aprendiz. Porque você vai entrar em coisas que você não vai saber nada. E essa é a graça. É você não saber e você conseguir ir descobrindo aos poucos e criar esse repertório em outras áreas. Então, seja um polímata como o Leonardo da Vinci e como eu tento ser polímata do século XXI. Nossa, eu amei. Inclusive o Leonardo da Vinci. Sabe quando alguém pergunta, tipo, com quem você gostaria de jantar se pudesse escolher? Pra mim é Leonardo da Vinci. Qualquer pessoa. Agora, na verdade, eu acho que eu queria... eu, Leonardo da Vinci, eu podia só assistir vocês dois conversando, talvez. Ia ser suficiente pra mim. Acabou de adicionar mais uma. Amo muito. E aí, indo então pra última pergunta. Infelizmente, finalmente, mas... aqui na Kiwi, a gente tem um modus operandi que são de 3 L's. Só a maneira com que a gente opera aqui, se comporta, tudo a gente olha sempre pra essa base, né? A gente até coloca aqui, tipo, dentro do círculo, ela vai propagando de diversas maneiras, na pessoa, em equipes, enfim, depois na empresa inteira. Primeiro L, a gente fala que é o Life Center Design. Tudo que a gente faz e desenvolve de solução, a gente leva em consideração aquilo que tem vida. Então, especialmente o que a gente vê hoje, como que o planeta tá e tudo. Então, a gente tem noção do impacto que isso tem e a gente sempre vai valorizar isso de maneira intencional. A segunda é Listen to Everyone. Então, é a gente ouvir todo mundo que está participando daquele processo. Então, seja quando a gente está gravando aqui esse podcast, a gente sempre valoriza a equipe toda que está aqui. Quando a gente está atendendo um cliente, a gente fala com uma pessoa, mas tem outras que fizeram aquilo acontecer. E, por fim, o último L é de legacy. Então, o legado. A gente entende que, por onde a gente passa, a gente deixa um legado. Às vezes é uma coisa gigantesca, sei lá, teve alguém que imitou fogo, outro fez não sei o que na lua e tal. Às vezes é uma coisa que você fala para alguém em algum dia, uma frase, uma reunião que você faz, que você pode melhorar o dia da pessoa ou acabar com o dia da pessoa. Então, é olhar para isso de maneira intencional, para esse legado. Então, a gente sabe e leva isso sempre de uma maneira muito intencional aqui. E quando a gente fala de legado, a gente queria saber, para finalizar aqui, o que você deixaria de uma coisa, uma frase, uma palavra, uma dica, alguma coisa aqui para as pessoas de legado. Pode até repetir alguma coisa que você já falou, já falei e tal, mas pra gente lembrar que é isso. E o que a gente deixa para você
como legado, uma coisa que a gente sempre pensa muito sólido e um simbolismo dessa interação que a gente teve é um quartzo verde. Ó. É uma pedra para você levar, que simboliza isso daqui. A gente espera que você tenha gostado tanto quanto a gente desse tempo juntos e para sempre que você olhar para ela, você se lembrar desse tempo, se lembrar do legado, se lembrar de que a gente sempre pensa em construir relações sólidas, bases sólidas, coisas que, enfim, tenham um impacto, que a gente sempre olha para isso. Não, eu adorei a pedrinha, eu vou colocar lá no meu quarto, vai ficar maravilhosa lá, vai combinar com a paleta de cores. Com certeza. Inclusive, bom gosto na paleta de cores aí, tá? Ai, gente, pois é, eu digo mesmo. Ai. Legado. Isso é uma coisa que eu acho que eu gostaria de falar, se eu tivesse um microfone e eu pudesse falar pro mundo inteiro essa coisa, eu acho que eu falaria. Que é, para de se limitar. Para de falar que você é desorganizado, que você é desengonçado, que você é... Para de falar no e começa a falar no está. Pô, eu estou desorganizado agora. Por quê? Porque essa coisa de falar você é desorganizado, isso te deixa numa posição fixa. Você não se mexe, então. Se você você não tem o que fazer. Uhum. Se você está desorganizado, aquilo é um estado que você pode melhorar. Então, acho que o legado é: você pode ser o que você quiser. Você pode melhorar no que você quiser. Ninguém que hoje tem uma habilidade começou já fazendo. Todo mundo passou pelo processo de ser um ignorante naquilo e de crescer. Então, acho que você também pode ser assim. Todo mundo, se você quer aprender alguma coisa e você acha que você não consegue, você consegue. Todo mundo consegue. Talvez demore mais pra você do que pra outras pessoas que tenham mais facilidade. Sim, mas não quer dizer que você não vai chegar lá. Então, seja o que você quiser e vai atrás do que você quer fazer, porque você não tem limite nenhum. Gi, maravilhoso. Muito obrigada. Eu vou pedir pra você escrever no post-it depois, que a gente vai colar no nosso mural. Você perguntou, né, se eu ainda tenho um negócio que post-it tenho. Tem post-it aqui, você escreve no post-it. A gente vai colar no nosso mural. A gente tem também, a gente usa online, prometo, gente, pessoal, que a gente usa online também, mas se vocês olharem em volta aqui, tem um monte de post-it. Mas o que agora sobra é agradecer muito você pelo seu tempo, pela sua entrega aqui, por tudo que você ensinou. Eu saio daqui, gente, como a gente grava, eu saio querendo, tipo, que as pessoas já tenham ouvido, eu saio como que as coisas que a gente vai lançar isso aqui pra ver, é tanta coisa rica, tanta coisa importante que a gente falou nessa conversa. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua doação, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, pode contar comigo, já falei, pode contar, pode chamar. Eu adorei nosso papo. E faria de novo, se você quiser com certeza. Mais horas aí, eu viria de novo, tá? E eu olho, e é interessante, porque eu fico olhando aqui e eu penso, gente, foram essas perguntas, mas eu queria tanto fazer mais. Fazer mais vai perguntas. Falando, tipo, vai falando mais, E eu queria né? te perguntar também. Olha, é a segunda vez que eu ouvi isso aqui, alguém queria perguntar, e eu falei, gente, a gente podia fazer um negócio, uma conversa, então, né? A gente pode inverter os papéis. Fazer. Outro dia. Já gostei dessa ideia, tá gravado, gente, que a gente já inverteu aqui essa ideia, a gente chama todo mundo e faz o inverso. Eu espero poder agregar tanto quanto você agregou aqui nessa conversa. Mais ainda. No inverso. E também queria agradecer a você que acompanhou a gente até agora. Respeito muito o tempo, que é uma coisa muito preciosa que a gente tem. A gente tem um montão de conteúdo, um montão de coisa para fazer. E você que escolheu a gente, ficou com a gente até agora, muito obrigada. Espero que tenha sido uma conversa rica para você, que você tenha aprendido. E mais que isso, que tenham coisas que você vai conseguir aplicar na sua vida, que vai ser muito legal. Se você já conhecia a Gi, espero que tenha gostado ainda mais. Se você não conhecia, espero que esse tenha sido, então, uma introdução e para que você acompanhe. Sempre falou isso, eu nunca pergunto para fazer. Pode fazer pergunta? Ela sempre fala para as pessoas, gente, perguntem, achou alguma coisa, uma pergunta que eu não fiz aqui, vai lá, pergunta para ela, tal, pergunta para as pessoas. Mas eu acho que sim, né? Claro. Gi que mandou até mensagem para CCO lá de não sei onde e tudo. As pessoas existem, as pessoas são reais, então mandem, construam relacionamentos. E muito obrigada. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.